Então, beleza, pessoal. Boa tarde. Sejam aí bem-vindos à última palestra do dia. Espero que estejam curtindo a PidConf. Meu nome é Israel. Eu trabalho na Enterprise DB, já fiz algumas funções lá. Já passei por RDBA, por suporte. E hoje em dia eu estou trabalhando na parte de engenharia de software lá. Então eu mexo principalmente com a parte de backup e também com alta disponibilidade com eles lá. Ferramenta para poder fazer esse tipo de coisa. Hoje eu trouxe essa palestra aqui sobre os workflows da comunidade, que o meu intuito é poder ajudar quem está querendo contribuir com o código do Postgres de alguma forma, seja submetendo patches ou revisando patches, reportando bugs, ajudando com documentação. Então é para tentar ambientar quem está querendo entrar nessa parte aí. Então, começando aqui um pouco, né, a respeito da motivação mesmo. Eu acho que a maioria de nós aqui, quando vai mexer com patches, mexer com contribuição de código, a primeira coisa que a gente pensa é usar uma ferramenta como o GitHub para poder fazer todo esse processo, né? E aí a gente entra num conflito aqui na questão do Postgres, porque ele já é uma ferramenta que está aí com, sei lá, quase 40 anos, então ele já tem um processo todo estabilizado ali, onde foge um pouco disso habitual, né? Você não vai lá abrir uma pull request no GitHub para mandar teu código, você não vai abrir uma issue lá no GitHub para poder reportar um problema, você não vai usar uma discussion list lá no GitHub para poder também fazer o teu para poder discutir com a comunidade, né? Ele já tem um processo próprio, onde você tem aplicativos próprios do Postgres, e você também tem a parte de comunicação deles toda baseada em lista de e-mail daí. Então, além disso, também tem o primeiro tópico ali que eu coloquei, que é a questão de processo rigoroso, né? Então, como é uma ferramenta de alto impacto, qualquer alteração que você vai fazer, ele pode impactar muita gente. Então, a comunidade é bem exigente com relação ao que entra e o que não entra quando alguém tenta fazer um patch lá no Postgres. Aí, mas mesmo assim, né, com todos esses problemas que você pode enxergar no processo, tipo, que motivação que você pode ter ali também para contribuir, né? Então, o primeiro ponto é que é um processo 100% mantido pela comunidade. Então, você não tem nenhuma empresa que está ali dando a diretriz do que tem que ser feito no Postgres ou não. Você tem realmente uma base de usuários e de desenvolvedores espalhados pelo mundo e, em consenso, eles decidem o que entra e o que não entra no Postgres. Aí, os dois próximos itens ali que estão mais ou menos correlacionados é a questão de ser um dos maiores projetos open source do mundo em impacto real, né? Então, se hoje você chega e faz um patch e ele é aplicado no Postgres, você pode ter certeza que ele vai estar rodando em milhares de máquinas ao redor do planeta. É mais uma motivação que você pode ter, né? Melhorar a ferramenta que você já usa. Então, pense que você está usando Postgres e você achou uma melhoria que você pode fazer ou algum bug que você enfrentou na tua aplicação, você pode mandar um patch e corrigir isso para o resto do mundo, né? Da mesma forma que as pessoas fazem para você também. A outra parte também é a questão de reconhecimento, porque qualquer contribuição que você fizer para o Postgres pode ser uma linha no código, ou pode ser simplesmente reportar um bug, ou alterar a documentação para alguma coisa que não está clara. Qualquer tipo de atividade, por menor que seja, você vai ter um reconhecimento ali. E aqui são dois links de exemplos onde você tem lugares que eles colocam o teu nome e em alguns casos a descrição do que foi feito lá dentro, né? E, se nada disso te convence, também tem a última parte que você ganha esses brindes físicos aí. Então, fez qualquer coisa pelo Postgres, mudou um grant lá no código que estava com problema, você vai ganhar uma moeda comemorativa daquela versão que você ajudou a melhorar. Agora, puxando aqui um pouco o gancho mais para a parte de como é que funciona esse ecossistema de desenvolvimento do Postgres. Então, como é que eles lidam com essas contribuições, quando que entra, quando que é lançado, as correções e tudo mais. Então, tem um processo aqui onde a gente faz um lançamento de uma versão todo ano. Então, em setembro de todo ano, você vai ter o lançamento de uma versão nova, que é o que eles chamam de versão Major. Essa Major Version, o que ela tem são as features novas. Então, sempre que tem uma melhoria em sentido de novas features, é porque está lançando essa versão anual, essa versão nova uma vez ao ano. Aí, o outro ponto também é que tem a cada 3 meses, mais ou menos, né, isso pode ser adiantado, pode ter mais, mas via de regra você tem quatro versões que são lançadas no ano, uma vez a cada 3 meses, e essas daí são as versões corretivas. Assim. Então, tipo, elas vão incluir as bug fixes e também as security fixes que tem no Postgres. E isso aqui, essa questão das minor versions, elas são suportadas para as últimas 5 majors. Então,
Hoje, na data de hoje, como ainda não saiu o Postgres 18, a gente tem o suporte da 13 a 17 pela comunidade. E aí a questão dessas contribuições que o pessoal faz, eles usam um negócio que eles chamam de commit fast. Então, como é que é esse ciclo? Você tem períodos que são de um mês, que ocorre a cada 2 meses, onde o pessoal está focado em revisão. Então, o que a comunidade faz é, de forma grosseira, num mês você usa os 30 dias para desenvolver, no outro mês o pessoal vai estar focado só em contribuição, em revisão das contribuições. Então, o ideal é que se você quer inserir alguma coisa, alguma correção, alguma feature, que você use o período de desenvolvimento, e o outro mês você usa somente para poder fazer a revisão dos patches das outras pessoas. E aí, um praxe que tem na comunidade aqui também é que sempre que você submete um patch, automaticamente você está obrigado a fazer a revisão de um outro patch de alguma outra pessoa. O ideal é que você faça mais de um, mas pelo menos um para cada patch que você submeter, você tem que revisar. Aí, aqui, eu não sei se vai dar para ler direito por causa do tamanho da fonte, mas a minha ideia é mostrar para vocês mais ou menos como é que essas coisas acontecem em paralelo na comunidade. Então, eu coloquei aqui, eu tô utilizando o Postgres 19 como exemplo, porque eu usei como referência o primeiro mês onde teve a Commit Fest para desenvolvimento de Postgres, e eu terminei esse diagrama aqui no final com o lançamento da versão 19. Mas vamos por etapa, né? Então, primeiro ponto, lançamento de versão nova ali, que é a Major Version, sempre em setembro. Então, se a gente olha em setembro de 2025, lançamento da versão 18. Se olhar lá em setembro de 2026, lançamento da versão 19. Aí na questão das minors, né, elas ocorrem a cada 3 meses. Então, a primeira que aparece aqui no diagrama é uma minor em agosto. Nesse ponto, como o Postgres 18 ainda não existe, está tendo a release da 13 a 17. A próxima minor, que vai acontecer dali 3 meses, lá em novembro, como o Postgres 18 já foi lançado, então o suportado é da 14 a 18, e é por isso que só tem as releases da 14 a 18. Aí, questão de commit fast ali, né? Então, commit fast é aquele período onde o pessoal está focando nas revisões dos patches. Então, a primeira que eu coloquei no diagrama aqui seria para julho de 2025. Então, nesse processo, as versões suportadas são 13 a 17 nesse mês. Então, está trabalhando em bug fixes para 13 a 17. E a versão que a gente está trabalhando para lançar é a 19. Então, é ali que vai estar trabalhando as features da 19. Aí, se você passa 2 meses, vai ter uma nova commit fast. E assim vai até o feature freeze, que daí ele acontece aqui sempre em abril do outro ano. Então, como a versão 19 é lançada em setembro de 2026, em abril de 2026 você tem uma feature freeze e mais nada entra pro Postgres 19, além de fixes ali do que já tá incluído lá. Aí, aqui eu estou trazendo agora como é que você controla esse desenvolvimento, né? Então a gente tem o conceito de commit fast, que é onde você está fazendo esse tracking do que está sendo submetido e revisado. E daí tem um aplicativo chamado commit fast também, que é onde você faz esse traqueamento das coisas que estão rodando ali no Postgres, né? Então você pode pensar nisso aqui como se fosse de certa forma, um GitHub do Postgres, pelo menos uma parte dele. Então, essa foi uma screenshot que eu tirei lá. Se você entra no URL principal do commit fast, ele vai ter uma lista de commit fast. Algumas que estão encerradas, uma que está em andamento e uma que vai ser a próxima. Aqui eu peguei a que está em andamento nesse mês. Então essa commit fast está focando em revisão entre 1º de setembro e 30 de setembro desse mês. E aqui daí tá ruim de enxergar aqui por causa do quadriculado, mas o que a gente tem ali em cima, nessa linha cheia de coisa azul, são os status que você pode filtrar. Então, se você quer ver quais os patches daquela commit fast estão esperando por alguma alteração do autor lá, ou se você quer ver quais que estão esperando por alguém que está precisando revisar o patch, ou se você quer ver o que já foi comitado, ou o que foi rejeitado, você consegue fazer filtros. Aí, esses filtros que você aplica, eles trazem essa lista que você tem aqui embaixo, e nessa lista você consegue ver alguns detalhes do patch. Então, tem o nome dele, tem o ID dentro do commit fast, qual que é o status que ele está, tags que o pessoal coloca, por exemplo, é uma security fix ou um bug fix. Aqui no CI status, você tem o status de execução dos testes no CI do Postgres. E aí tem mais algumas informações ali, como o diff stat do patch, o autor, revisor, committer, quantas commit fast que ele já passou. E aí
se você selecionar qualquer um desses patches aqui dentro da commit fast, daí você tem uma interface parecida com essa daqui. Então aqui você já percebe que tem mais detalhes. Algumas das informações já estavam presentes na lista, mas você consegue ver mais detalhes nessa parte aqui. Então, por exemplo, ali a questão do CI e do CFBot, você consegue ver que tem ali 10 jobs que ele executou lá no CI, tem ali 7 deles que estão com status verde e o outro ali que está em execução ainda. Além disso, ele também mostra algumas informações mais resumidas, então quando que aquela entrada na commit fast foi criada, quando que ela foi modificada, qual foi o último e-mail relacionado com ela. E aí, só voltando aqui, nessa parte ali do CI CFBot, tem aquele botãozinho do Summary do GitHub. Se você clicar ali, você vai ser direcionado lá para o CI do Postgres, que daí ele vai mostrar a lista de execuções que teve do job lá. Então, cada build que ele roda aqui é como se fosse uma versão do patch que você mandou lá para a lista de e-mail com a alteração que você quer fazer. E aí, se você selecionar uma dessas entradas na lista, daí você vê de fato o que foi rodado no integration test. Então, ele testa nos regression tests, desculpa. Ele roda uma série de ambientes ali. Então, tem o primeiro ali que é um sanity check, daí tem o segundo que ele está testando num ambiente com Mason, tem um outro ali que ele está testando no ambiente Linux com autoconf. Então, você manda um patch, ele vai testar numa variedade de ambientes ali para verificar se teu patch está ok dentro daqueles ambientes de teste. Aí aqui só voltando, né, para a tela anterior, só para finalizar ela, são mais algumas informações que ele tem. Aqui tem um histórico completo de todas as interações que teve com aquele patch dentro da commit fast. E ali embaixo a gente tem 3 botões, um que chama de Edit, que é para você poder mexer em informações do teu patch na commit fast. Aí tem um outro que é para você colocar comentários ou revisões, e um outro para alterar status. E se você olhar lá no canto direito, também tem um que é para você se selecionar como revisor daquele patch. Então, se você quiser virar o revisor oficial dele, você aperta aquele botão, ele vai ter que colocar dentro desse patch aqui como revisor. Aí aqui é só uma screenshot, então, da parte da lista de e-mail. Então, juntando a lista de e-mail com o commit fast, você tem algo parecido com o GitHub. A lista de e-mail você usa para mandar as mensagens, então você manda suas revisões, os textos dela. E no commit fast você faz aquele tracking de status. É mais ou menos isso, que se você juntar, você tem uma espécie de um GitHub do Postgres, né? Bom, fechando essa parte aqui de como é que funciona aqui, vamos começar a pensar em como que você vai trabalhar nos seus patches, né? Então, o primeiro ponto que você precisa fazer é preparar o teu ambiente para poder mexer com o Postgres. Aí, em questão de pré-requisito, né? Postgres é um banco de dados escrito em C, então você vai precisar do GCC para poder compilar o código. O Git é para você poder controlar o versionamento do que você está fazendo, criar suas branches, criar seus patches, aplicar eles. O Perl, que é uma linguagem interpretada, ele é usada para fazer os testes do Postgres, então toda a suite de testes dele é escrita em Perl. Aí também tem 2 ferramentas ali, que é o Flex e o Bison, você usa eles como um auxiliar no Postgres para poder gerar os analisadores da linguagem SQL, então você trabalha delegado para essas ferramentas. E aí o orquestrador de configuração, compilação e teste, então o oficial que tem há mais tempo é o autoconf com make. E também tem um experimental que o pessoal está fazendo hoje em dia, que é para fazer a mesma coisa, só que usando Mason e Ninja. São ferramentas para fazer a mesma coisa. Aí o ponto é que o Mason e Ninja você tem a mesma interface para trabalhar tanto no Unix quanto no Windows, mas no Make daí é só para Unix. Então, pensando agora no código-fonte do Postgres, né? A gente tem aquela primeira URL que é dentro do Git do Postgres, aí é onde está o código oficial. E eles também mantêm um mirror ali no GitHub, então se você entrar no github.com Postgres, você vai ter exatamente a mesma coisa que está no outro ali sendo sincronizado. E aí a sugestão que eu dou é você usar esse mirror para criar teu fork, porque com esse fork no GitHub você consegue criar um ambiente de CI idêntico ao que o commit fast do Postgres usa. Então o principal ponto disso realmente é facilitar a integração com o CI para você poder reproduzir o ambiente que eles têm. Aqui eu coloquei só um comando, né, um exemplo ali, um git clone que você vai puxar do teu fork para você puxar para tua máquina local o código daí. Aí, completando agora da parte do CI, né, então o commit fast app do Postgres, ele usa um aplicativo no GitHub que é chamado CI. É isso aí que executa todos os jobs que ele tem lá. Você tendo o teu fork, você consegue usar essa ferramenta aí para você.
Então, para configurar é tranquilo, você entra no Marketplace do GitHub, você instala esse aplicativo. Ele, se você está usando num projeto público, ele é gratuito para você usar, você só precisa pagar para usar para um repositório privado. Então você instala e habilita o acesso dentro do teu fork que você fez do Postgres. Uma vez que isso aí está habilitado, ele já tem todas as regras do CI e do Cyrus lá dentro do próprio repositório do Postgres que você clonou. Então, se você mandou commit ou você abriu o PR no teu repositório, ele vai disparar os jobs lá da mesma forma que a gente consegue ver dentro do commit fast. E aí, se você entrar no código-fonte do Postgres, ali naquele caminho Source to CI README, ele vai ter uma informação bem mais completa do que eu estou passando aqui nesse overview, né? Agora, pensando na parte para compilar teu código, né? Então, como é que você usa o make para poder compilar e instalar o Postgres? Primeiro passo é você configurar a tua compilação. Então, se você está usando o autoconf com make, você vai executar um ponto .configure. Aí você tem uma série de parâmetros ali que você pode passar para customizar a tua compilação. Aqui eu coloquei só alguns mais simples ali. Então, esse prefixo ali, ele fala onde que os binários vão ser instalados depois de compilar. O if OpenSSL é só para habilitar acesso a SSL no Postgres. Enable debug para facilitar a depuração. E enable tap tests, que é para você poder executar a suite de testes dele na tua máquina. Então, dependendo do que você configura aí, eu coloquei um comentário ali que você precisa instalar os pacotes. Então, se eu quero habilitar com SSL e com tap test, eu vou precisar ter as bibliotecas que ele vai usar para isso, que é o OpenSSL Devel e um Perl IPC Run ali no caso do Red Hat 9. Vai ter uns pacotes parecidos se você estiver utilizando alguma outra distribuição também. Aí também coloco uma dica ali que se em algum momento você fez uma configuração, mas você quer desfazer e começar de volta, você pode rodar um make dist clean, que ele vai limpar todos os teus binários e também vai limpar toda a configuração que foi feita pelo configure. E para compilação daí, uma vez que você configurou o teu configure, você consegue rodar um comando parecido com esse de baixo, que é o make-j nproc. O que ele vai fazer é compilar todo o código do Postgres, distribuindo em processo paralelo de acordo com o número de CPU que você tem. E aí, como resultado disso, você consegue aqueles arquivos .o do Postgres, que são da compilação, então eles já são executáveis, e eles vão estar tudo hospedados dentro da pasta source. E se você quiser remover isso depois também, você pode usar um make clean ali. Então, configurou, compilou, e o último comando que você pode fazer daí é para instalar esses binários .o ali que você criou. Então você usa o make install, o que ele vai fazer é coletar todos esses .o que estão dentro do source, e colocar lá dentro do prefixo que você configurou no configure. E aí, se você quiser também se livrar da instalação que você fez, você pode rodar um make uninstall. Aqui nesse slide, a ideia é só fazer um mapeamento, né? Então, digamos que você quer usar lá o Mason com Ninja, ao invés de usar o make com o autoconf. Aqui é um slide que eu não vou passar muito a fundo, mas é mais para quem quiser utilizar outra ferramenta, seja porque está no Windows ou porque realmente quer usar ela no Unix também. Aí, pensando agora na parte dos testes, né? Então, você tem o teu Cyrus CI lá para rodar os testes com vários ambientes, mas se você quiser rodar testes locais também em cima da tua configuração, você pode. Então, para rodar a suite inteira a partir da raiz do projeto ali, você pode mandar um make check road, ele vai rodar tudo que é teste que tiver configurado no Postgres. Mas digamos que você está escrevendo um patch lá para o PGBase Backup, você quer inicialmente testar se as suas alterações não estão quebrando aquela aplicação específica. Aí você pode usar um comando ali que é o make-c, você passa o caminho da aplicação que você está usando, nesse caso o source bin PGBase Backup, e roda um check. Aí ele vai rodar só teste de PGBase Backup. E aí eu até coloco uma nota aqui, né, que ele é uma facilidade para você ir testando local, para você não depender de mandar commit para o GitHub, ver, esperar, abrir o job, executar em todos os ambientes para ver o que está acontecendo. Você tem ele para rodar local rapidinho ali. Mas, apesar de ele ser uma facilidade, ele não é completo, porque ele só testa em cima do que você usou no teu configure, né? Então, se você tá lá, por exemplo, no Cyrus CI, você vai ter umas configurações bem extremas lá, tipo, ao invés de usar o default de 1 GB de segmento de arquivo, ele vai usar 48 KB, para ver se não vai quebrar as suas alterações com essas configurações mais extremas. Aí, aqui novamente, só um slide rápido para fazer comparação do mapeamento do make para o Mason, se você estiver usando o Mason. E a observação ali que eu coloquei só é que no caso do Mason você precisa estar dentro de uma pasta que o comando Mason Setup cria. Quando você rodar o Mason Setup, que é parecido com o Configure, ele vai criar uma pasta chamada builddir. E para você rodar teste, você tem que estar dentro dela, porque senão ele se perde para executar.
Aí, aqui a parte do código já foi, então pensando um pouco em termos de compilação, de compilação da documentação agora, digamos que você está fazendo um patch que está introduzindo alguma feature e você precisa mexer na documentação, ou você está só corrigindo algum bug ou melhoria fazendo melhoria na documentação. Aí aqui tem as instruções, então a documentação está dentro desse caminho doc search HTML. Você precisa das dependências para poder compilar, né? Então eu coloquei um exemplo ali com Red Hat 9, que são esses 4 pacotes, 3 pacotes. E para você fazer a compilação dessa documentação, você roda make HTML, e aqui eu passei um opcional ali de uma variável do make, que é o style, para ele compilar no mesmo estilo que está usado lá no website, porque se você não usar isso, ele vai compilar com os padrões do SGML. E se você passar essa variável, ele compila com o mesmo CSS que está no site do Postgres lá hoje. E aí nesse link aqui da documentação tem uma documentação mais extensa a respeito para mexer com a documentação do Postgres, né? Então, agora eu queria passar um pouquinho assim pelo código fonte, né? A ideia não é formar nenhum hacker aqui, mas é só te dar um overview de como é que você consegue navegar ali dentro. Então, se você clonou teu repositório do Postgres hoje lá, você vai ter várias pastas. As principais aqui são essas. Então, vai ter uma pasta contrib, dentro dessa pasta você vai ter uma série de ferramentas auxiliares ali, então extensions, por exemplo, como a pgstat-statement, que são coisas que o pessoal julgou que não vale a pena jogar para dentro do core, mas que tem utilidade para o público. Então ela fica ali para você poder contribuir também. Aí a doc, como a gente já tinha comentado, é a questão da documentação em SGML para você poder mexer nela. E dentro da pasta source, daí você tem o core do Postgres. Então é aquilo que vai em toda a instalação que você tem. E lá dentro, daí ele é separado de acordo com o contexto, né? Então tem uma pasta back-end lá que está com o código do servidor. Então toda a parte que mexe com comando, com parser, com planejador, que executa as queries, tudo aqui dentro. Aí na pasta bin, a gente controla ali as aplicações. Então, se você quer mexer com algum cliente do servidor, por exemplo, o pSQL, o pdump, o pdbase backup, o pdcombine backup, tá tudo, o código delas fica dentro dessa pasta bin. Aí também tem uma pasta common ali, que é um código compartilhado. Então, se você tiver alguma coisa que faz sentido tanto para o back-end quanto para os bin, ele vai estar aqui dentro também dessa common. No include ali você vai achar a definição dos headers do C, então aqueles arquivos .h, quando você está mexendo com C, a maioria deles vai estar organizado dentro dessa pasta include. Na pasta da interface ali você vai ter as interfaces de comunicação, então pense lá quando você conecta num servidor, você precisa daquele protocolo libpq para comunicar entre cliente e servidor, ele vai estar tudo definido aqui dentro da pasta interface. Ali na pasta port, o pessoal costuma colocar os hacks de portabilidade dentro do sistema operacional. Então, vamos pensar aqui no exemplo do hard link lá. Se você está num ambiente Unix, você vai usar uma função link no C. Mas se você está no ambiente do Windows, você tem que usar uma outra função create hard link. Elas têm os parâmetros, os retornos que são bem diferentes uma da outra. Então, o que a gente faz com essa pasta port é criar abstração para que o Postgres, independente do que está por baixo, ele vai usar a mesma interface. Então você vai chamar um link no Windows como se estivesse chamando no Linux ali, e ele vai tratar as diferenças por baixo. E aí nessa pasta Tools, que é a última, é onde você tem algumas ferramentas de apoio para o desenvolvedor. Então um exemplo delas é a pgindent, se você quiser formatar teu código de acordo com os padrões do Postgres lá. Aí, trazendo agora um pouco, né, para as convenções de código, quando você estiver escrevendo teus patches, o Postgres ele é bem baseado no que a gente chama do estilo BSD. Então, se você procurar na internet lá estilo BSD de formatação, você vai já achar várias diretrizes de como você codificar teu código. Ele tem algumas customizações, mas no geral ele usa isso daqui. Outro fato também é que, apesar de ter essas diretrizes que a gente está colocando aqui, ele também favorece a consistência local sobre a consistência global. Então, tem trocentos arquivos no Postgres lá que foram escritos ao longo de 40 anos. E a preferência é que você siga o mesmo estilo que está no arquivo que você está modificando, do que você tente modificar todos para usar o mesmo. Então, sei lá, está usando um camel case aqui nesse arquivo, fica com camel case. Está usando um outro lá no outro arquivo, usa aquilo. E aí, essas outras, as 3 primeiras aqui, mantém para tudo, né? Então, se está escrevendo código, eles usam um esquema que é de indentação com tab. Então, não é para usar aquela indentação que alguns editores, tipo VS Code, fazem, onde ele troca tab por espaço implicitamente. É para você manter a tab
mas usar a tab que visualmente dá 4 espaços. Aí, linhas também, priorizar linhas de até 80 caracteres, se possível, né? Às vezes, se você for sacrificar a legibilidade, não, você passa, mas onde for possível, aplicar em 80. E comentários também, sempre usando aquele comentário em bloco, que é com barra asterisco, mesmo que seja só uma linha, ao invés de usar aquele que começa com barra barra. E aí eu deixei só um exemplo para você comparar o que a comunidade falaria massa, vai entrar, e o outro que eles iam negar teu patch ali e pedir para você arrumar. Aí, puxando agora um gancho, né, para as convenções de como que é utilizado as convenções na lista de e-mail. Aqui eu trouxe as principais, né? Então, se você entrar naquele link ali de baixo, que é o Postgres.org list, você vai ter uma lista de todas as listas de e-mail que tem no Postgres. As principais são as 4 que estão aqui em cima. Então, PGSQL General, se você quer tirar uma dúvida de Postgres lá, você não precisa contratar suporte de ninguém para tirar uma dúvida. Você pode perguntar direto para os hackers usando essa lista. Vai ter um monte de gente lá, hacker ou outros usuários, que vão poder ajudar com dúvidas que você tem no Postgres. PGSQL Bugs é onde caem os bugs que são reportados. Então, a maioria dos bugs aqui são reportados via um formulário, que é aquele suporte submit bug. Você preencheu as informações no formulário e mandou, ele vai cair aqui dentro dessa PGSQL Bugs, que é onde faz esse tracking e são discutidos. Aí também tem a PGSQL Docs, então se você quer discutir a respeito de melhorias que você quer fazer na documentação, ou se é algum bug que você achou na documentação, é centralizado nesse canal. E por último, a mais famosa, que daí é a PGSQL Hackers, que é onde você vai achar todos os desenvolvedores do Postgres, é onde você vai discutir lá se você tem alguma ideia para fazer alguma funcionalidade, melhoria. Também tem gente que discute bug lá também, né? Apesar de ter a outra que é a principal, mas também pode ser usada aqui na PGSQL Hackers. Então, qualquer coisa relacionada à codificação, melhoria, correção, pode ser discutida ali. Aí, orientação em termos de como se comunicar lá no básico é seguir o que o Fábio estava falando aqui hoje na palestra, na primeira palestra mais cedo, né? Seguir o código de conduta do post, não vai lá xingar teu colega, não vai escrever coisa incompleta. Se alguém escrever uma coisa incompleta, tipo, releva, né? Tenta guiar a pessoa, não vai pegar e descer o sarrafo na pessoa por causa disso. Um ponto também, né, que é uma comunidade trabalhando, então a comunicação ele pode ser rápida, pode ser lenta. Então, se você mandar um patch lá no meio de uma commit fest, a galera tá focada em revisão. Não se estresse se demorar ali 15 dias para alguém te dar uma resposta, porque a galera tá focada em outra coisa. Aí, uma coisa também que eu coloco aqui é de não se assustar com a comunicação agressiva ali, né? Coloquei entre aspas, mas a galera ali é muito técnica para conversar. Então, se você mandou um patch lá que tá com uma performance ruim, o cara vai chegar e falar, cara, esse patch tá horrível. E, tipo, não leve isso pro pessoal, é só que realmente teu patch precisa ser revisado para melhorar, para entrar no Postgres. Questão de usar o responder para todos ali nos e-mails também, porque quando você recebe as mensagens é legal você usar isso, porque daí a resposta chega para a pessoa que está te respondendo, mas ela também é enviada para a lista de e-mail para ela poder cair lá no arquivo público e poder continuar a thread pública, para não ficar só a comunicação entre vocês dois ali. E aí o último ponto é não usar top posting. Isso aqui é uma coisa que a galera pega bastante no pé, né? Então, o que é top posting? Já foram fazer uma resposta no Gmail, se você clicar naqueles 3 pontinhos, você vê que ele copia todo o e-mail em cima do que você está fazendo. E é isso que a galera não quer, porque quando você manda o teu e-mail, ele vai parar numa lista pública e ela não tem nada a ver com o Gmail, por exemplo, ou com esses clientes de e-mail. Se você mandar assim, você vai mandar lá uma tripa de 300 linhas para daí aparecer a tua linha de resposta lá no final. Então eles priorizam aqui o top posting, que é essa abordagem da esquerda, onde você faz quoting das coisas que você quer referenciar de contexto e manda a tua resposta embaixo. Então, o cara falou, a performance será ruim na condição X. Ele disse, tá, vou mandar um novo patch, segue em anexo. Você está meio que dando contexto na conversa e respondendo embaixo. Aí, vamos pular agora para a parte, né, como que na prática você vai submeter teus patches aqui. Então, primeiro ponto, né, fazer uma pesquisa de campo ali, ver se você não acha alguma coisa a respeito daquilo. Digamos que você teve uma ideia para mexer lá no alto vácuo. Entra lá nas listas de e-mail, vê se não está sendo discutido aquele exato tópico, ou entra nesses 2 links aqui, que é o to do e o not worth doing, que você vai achar coisas que a comunidade já está traqueando que eles querem fazer, ou coisas que já foi pensado e que tipo, não vai ser aceito de maneira nenhuma por algum motivo. Aí você já filtra o teu trabalho para saber se vale a pena seguir em frente ou não. E na hipótese de você não achar nada, tipo, não achou nada na PGSQL Hackers, não achou nada nessas listas, começa uma thread e começa a discutir lá, pensei em fazer isso aqui, o que vocês acham? Vamos fazer em frente ou não? E aí
tendo um retorno positivo, você pode começar com as suas alterações, né? Então você pode discutir os designs com o pessoal e começar a escrever teu código. Então aqui eu coloquei um comando aqui, né? Então digamos que você está lá no teu checkout do Postgres. Pega no master, atualiza, cria tua branch. É sempre importante você estar fazendo teu patch em cima do master mais atualizado. Aí vai fazer as alterações que você quer fazer, né? Seja lá código, ou teste, ou documentação, vai depender do escopo do que você está fazendo. Aí em dicas, né? Evitar patch muito grande, porque quando você envia patch gigante lá pro pessoal revisar, você tem que pensar que o cara vai estar revisando um patch gigante, ele pode estar impactando um monte de coisa. Então é legal você quebrar em alterações menores. E também certificar que o teste está passando, né? Não vai mandar lá pra galera um patch que está quebrado já. A menos que você comunique lá, tá quebrado, eu sei, mas eu vou corrigir, ou alguma coisa do tipo, pra galera não perder tempo com coisa que não faz sentido. Aí, conforme a gente conversou, né? Você não vai abrir PR em lugar nenhum. Como é que você vai mandar patch? Você vai mandar por lista de e-mail. Então, você tem que criar os arquivos de patch para a galera poder baixar e aplicar. Isso aqui é um exemplo de um comando que você pode fazer isso. Então, você tem o git format patch. Lá no canto está comparando o master com a tua branch. E o que ele vai fazer é que para cada commit que ele achar na tua branch, mas não achar no master, ele vai gerar um arquivo .patch que corresponde àquela alteração do commit. Aí o "-o", onde você quer jogar esses arquivos patch, e o "-v" ali é a versão. Então você tem que versionar os teus patch, porque você pode estar ao longo da ciclo de vida dele, na lista de e-mail você pode mandar 1, 2, 3, 4, então cada um que você manda você versiona. Você começa lá, por exemplo, essa aqui é a versão 1 desse patch. Aí pega os arquivos .patch, manda lá na lista de e-mail onde você estava discutindo a respeito, e aí você cria uma entrada na commit fast para linkar essa lista de e-mail onde está o patch com a commit fast, que é onde faz o tracking de status. Então, se você entrar lá na commit fast, clicar no botãozinho chamado new patch, ele vai abrir esse formulário. Aí você fala ali, esse patch aqui está relacionado com a thread tal. Aí você coloca informações, por exemplo, o autor sou eu aqui, ele já vai conseguir linkar aquela conversa com essa entrada que vai ficar naquela tabela da commit fast. Aí em questão de como proceder depois que você submeteu o patch, né? Você vai acompanhar as revisões lá, o pessoal vai estar respondendo pela lista de e-mail com as ideias dele, do que eles acham que dá para fazer ou não, e vão estar alterando o status na commit fast de acordo. Então o pessoal mandou um e-mail pedindo uma alteração, ele vai lá no commit fast no aplicativo também e vai falar waiting on alter, porque o alter tem que trocar alguma coisa ali. Então, digamos que você precisa fazer uma alteração, sempre dá um rebase no master lá, porque você tem que estar sempre atualizado com o master, e aí gera os novos patch que você tem, incrementando o "-v". Então, mandou a primeira versão, agora você vai mandar um V2 ali, que ele vai fazer parte do nome do arquivo. Aí, digamos que passou já por todo esse processo de revisão e de patch, no final, quando o committer chegar lá e fazer a revisão final, ele vai jogar lá no código principal que fica no Git do Postgres. Ele commitando lá, eu até coloco uma dica aqui que para você entrar na build farm. O que é essa build farm? Ele é um lugar onde tem várias máquinas voluntárias ao redor do mundo aí que são disponibilizadas pelas mais variadas empresas e pessoas, onde o Postgres é compilado e rodado ali com testes em várias plataformas. Então tudo que é tipo de sistema operacional e de capacidade de máquina que você pensar, ele está rodando nessa build farm. E aí é legal você verificar isso, porque ali no CI você está rodando em 10 ambientes, aqui você está rodando em infinitos ambientes diferentes, então pode ser que quebre alguma coisa que não foi prevista no CI. E aí se você entrar nesse link, ele submite em a patch, ele vai ter tudo isso que eu falei aqui e muito mais também. Agora a parte de revisão de patch, né? Como é que você revisa um patch de uma outra pessoa? Você submeteu o teu lá e quer revisar o de alguém, ou você só quer revisar por hobby mesmo. Você vai lá na commit fast, procura algum patch na lista daquela que está rolando, alguma coisa que você gostou, entra nele, clica no botão Become Reviewer lá, ele vai te assinalar como reviewer do patch. Aí primeira coisa, né, verificar lá se os jobs do CI dele tá rodando tranquilo, se não deu nenhum problema. Se tá tudo certo no CI, baixa o patch. Aí se você rodar esse comando que eu passei ali, você consegue criar uma branch tua ali para testar, então você tá atualizando o master, puxando o código e criando uma branch para você aplicar o patch. E aí com o comando git apply você consegue aplicar aqueles patches que vieram pelo arquivo. Então você tem que aplicar na mesma sequência que a pessoa tinha lá no master dela também. Aí você vai fazer a tua revisão, né? Você não precisa ter capacidade de fazer a revisão toda, às vezes você vai fazer uma revisão parcial de acordo com o conhecimento que você tem para aplicar em cima daquilo. Então aqui eu coloco alguns tópicos, né, em questão, por exemplo, submissão. O teu patch, na hora que você roda um git apply, está aplicando.
Se você olha o diff, ele tá com a modificação que você está esperando, de acordo com a descrição que está rolando na thread lá. Ou questão de usabilidade, né? O que a pessoa fala que está sendo implementado na hora que eu compilo, instalo e tento usar, tá de acordo ou não. Tem algum problema, né? Tá cobrindo a feature que foi discutida. Questão de performance, está executando, está percebendo se teve algum ganho ou perda de performance na hora que você está rodando aquele patch. Seja no código ou nos testes, porque às vezes tem patch que vai lá e altera teste e o teste foi uma porcaria também. Pode acontecer. Ou se você está vendo que é um patch que é específico de performance, o cara que fez aquilo lá, ele tem meios de comprovar com algum tipo de benchmark que aquilo está funcionando, tipo, realmente está melhorando a performance. E questão de código também, né? Segue aquelas convenções de codificação, está pensando na portabilidade do Windows e Linux. Quando você compila, tem alguma questão de erro ou de warning que está aparecendo ali, na hora que você executa, ele está crashando, está dando segfollow, alguma coisa. É pensar em diferentes perspectivas em como que aquele patch está funcionando para você ali. Então, fez aí a tua revisão, pensou nos pontos, vai lá e manda um e-mail na lista, naquela mensagem. Então, na entrada da Commit Fest vai ter a thread, que aquele patch está relacionado. Você responde naquela mesma thread, através do teu cliente de e-mail, e atualiza o status dentro do aplicativo da Commit Fest de acordo com o que está rolando. E você vai mantendo esse ciclo até você acabar a tua revisão, né? Então, quando você acabou a tua revisão e todas as outras pessoas que também estão envolvidas acabaram com a revisão delas, aí é esperar um committer chegar lá para fazer a revisão final e aplicar ou rejeitar o patch. E aí, de novo, nesse link ali, Review a Patch da Week, tem tudo isso aqui e mais um pouco também. Então, aqui agora, mais para finalizar, assim, algumas informações auxiliares, né, que podem surgir. Então, como é que lida com bugs, né? Conforme a gente conversou, eles podem ser discutidos lá na PGSQL Bugs, pela submissão por formulário, ou ser discutido na PGSQL Hackers também. E uma vez que você tem um bug fix patch que é aceito e comitado no master do Postgres, o pessoal sempre vai tentar fazer backport desse patch para todas as versões que são suportadas, né? Então eu mandei uma bug fix hoje lá e foi aplicada no master, o pessoal vai tentar aplicar ela nas versões 13 a 17, que são as que estão suportadas. Aí tem exceções, né? Então se comprometer a estabilidade da versão, ele vai ser deixado de fora, só vai ser aplicado nas versões que puder. Ou se tem diferença de API lá no Postgres, a versão 13 tem uma API lá dentro e a versão 17 tem outra, não dá para aplicar na 13, só na 17, vai só para 17. Ou se você tiver algum bug fix que você fez, mas que ele depende de algum patch que está só no master que não está nas outras também, não tem o que fazer, ele fica de fora também. E aí, essa última parte é a questão de segurança, né? Então a gente falou muito de bug fix, mas também tem casos onde o pessoal acha lá civis no Postgres, tem alguma coisa aqui que vai comprometer a segurança do server. Então essas coisas elas são gerenciadas não em lista pública, mas num canal separado aqui que é gerenciado por esse e-mail do securitypostgres.org. Então essa comunicação é discutida toda em privado para você diminuir o dano, né? Então você não quer deixar aquele CV exposto para todo mundo fazer exploit nos servidores ao redor do mundo. É discutido em privado. Uma hora que você tem ali o patch e você está preparado para lançar aquela versão com a correção de segurança, a galera aplica, faz nota de lançamento e manda os pacotes. Então a ideia é diminuir como fala, a superfície de ataque da galera para não ficar fazendo exploit de quem está desprotegido. E aí, mais informação ali também no Support Security. Aí, só para concluir aqui a palestra agora, né? Então, eu espero que vocês se sintam um pouco mais prontos para entrar no processo. Sei que ele é um pouco diferente do habitual, mas a ideia é poder dar o caminho das pedras para vocês poderem entrar e se ambientar lá dentro. Se você quiser começar a contribuir com o patch, lá a sugestão é que você comece com um patch pequeno, então pega algum bug fix ali pequeno ou adiciona uma feature pequena. Usando aqui como exemplo como que foi meu primeiro patch, eu só corrigi um grunt no código, fiz um diff de uma linha, onde a documentação estava falando uma coisa e o código estava fazendo outra. Troquei um grunt, coloquei umas colunas lá, ficou de acordo com a documentação, ganhei minha primeira moeda com um diff. Então, começa e vai construindo em cima, né? Aí, digamos que você está ali construindo algum patch lá, mas você não está conseguindo chamar a atenção de committer, né? Não tem nenhum committer catando o teu patch lá para poder incluir no Postgres, então tenta dar visibilidade, né? Tem algumas formas. Vai numa conferência e tenta, tipo, mandar uma submissão numa talk para uma PGConf ou para um PGDay, começa a discutir a respeito. Às vezes você consegue pegar tração em cima disso.
Ou tenta vender teu peixe ali, né? Vender o patch para um committer lá. Vai em alguma conf, tem pdconf dev, ou tem as próprias pdconf. Aqui, por exemplo, tem o Euler, que é desenvolvedor, tá por aí, o Matheus tá aí, o Matheus Alcântara também. Então, às vezes você consegue conversar com alguém que já está no meio, você consegue escalar a visibilidade do teu patch e tentar fazer ele entrar. O outro ponto é que talvez você só está fazendo realmente um patch que está muito complicado, está muito grande, você precisa quebrar em lógica menor ali para não impactar tanto na alteração. Então, para quem tiver curioso também, deixei mais 3 links aqui, que é para você poder navegar aí nesse ecossistema de desenvolvimento. Eles vão cobrir um monte de coisa, desde pergunta até explicação de contexto. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu deixei aqui nesse QR Code o link para essa apresentação, se alguém quiser ela. E era isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma coisa para comentar. Parabéns pela apresentação. Parabéns pela apresentação. Muito ilustrativa, não conhecia como funciona. Uma curiosidade, como seria, por exemplo, a tradução para outros idiomas? A Ah, tradução da documentação. eles têm tanto a tradução de código quanto a documentação. Se você entrar dentro do source lá do código, ele tem uns arquivos que eu não lembro as extensões que eles são agora, mas eles fazem mapeamento da coisa. Então você escreve o código em inglês, documentação. A documentação em si ela é em inglês, só pelo que eu lembro. Mas no código você consegue traduzir com esses arquivos de extensão. O que ele faz é mapear o que seria uma mensagem de erro no C em inglês ali para aquela outra dos idiomas. Então tem uma galera que fica dedicada só em cima disso aí também, para fazer Se eu tradução. me propusesse, por exemplo, a colaborar, a iniciar colaborando com a tradução, isso é viável. É viável, eu acho. Da documentação eu não sei, mas no código tá lá. Se você quiser entrar lá com qualquer idioma que você tenha um pouco de dominância, você tem, tem canais para você mandar patches para mexer no código. Aí, Matheus, você sabe se tem documentação em outro idioma? É, é isso que eu lembro, tá? Uhum. É, PO, é isso aí mesmo. Que é os arquivos de translation, né? Obrigado. Né? Israel, você tinha falado, por exemplo, alguém que envia um patch de correção, né? Por exemplo, de um bug, envia para master. Você falou que e aí eles tentam aplicar esse patch nas 5 últimas versões, né? Que, quando existe diferença de compatibilidade de alguma coisa, e quem aprovou o patch, que manda ou você que mandou aquela correção? Quem é responsável por mandar para as versões Para anteriores? aplicar nas outras? Ah, isso é o committer, porque daí ele que tem o acesso lá no coisa. Então, você tem uma versão master, né? Que é onde você recebe todos os commits. Aí você tem 5 branches lá, por exemplo, agora tem da 13 a 17, vai ter lá rel 13, 13 stable, 14 stable. Então ele tenta fazer como se fosse um cherry pick mesmo do que está no master para as outras. E aí o pessoal naquele ciclo ali de 3 meses eles vão fazer os lançamentos e vão compilar o pacote e gerar com aquele novo código de cada uma das versões estáveis ali. Então a escolha deles, colocar na 13, Isso. e aqueles pontos que se eles não. Mas Se eles acharem que vai ficar instável, eles não colocam, eles são deles. a maior parte eles tentam aplicar em tudo, né? A ideia é que as versões que são suportadas não seja bug free, né?